Olá, povo de Deus, tudo bom? Deus abençoe. Mais uma vez estamos de volta para a honra e a glória do nosso Deus. E como sempre, falar do amor de Deus, que é lindo, né? E que nos dá mais uma vez a esperança de ter pronunciado o seu nome, de anunciar que Deus ele é justo, que Deus ele é maravilhoso. Meus queridos, amados irmãos, nós estamos em um período onde muita gente está sem a sua direção, sem saber o que fazer, sem saber como reagir em algumas situações. E eu te digo, independente de qualquer coisa, sempre confie em Deus. A confiança no Senhor é que nos traz a certeza da nossa vitória. Um homem, uma mulher que não confia no Senhor, ele perde, ele perde muita coisa. Porque eu costumo dizer, o que está escrito na Bíblia, é que sem fé é impossível agradar a Deus. Então não tem como nós agradarmos ao Senhor se não tivermos fé. Então Deus ele nos dá uma escolha para nós. A cada um Deus dá escolhas. Escolha de lhe servir, escolha de tomar as nossas decisões. Deus nos dá a escolha da gente tomar algumas atitudes e dá a escolha de entregar as nossas atitudes na mão do Senhor. E o que você acha melhor? O que você acha melhor? É tomar decisões, muitas das vezes precipitadas, sem pensar, ou entregar nas mãos de Deus, fazer Deus agir por cada um de nós? E eu te digo uma coisa, eu prefiro que Deus toma as minhas decisões. Eu prefiro entregar os meus cuidados nas mãos do Senhor. E Ele sabe o que fazer. Ele sabe em que direção nos tomar. E muitas das vezes, no início de quando você toma a direção do Senhor, muitas das vezes Deus ele vai agir e no início nós vamos pensar que está dando tudo errado, que as coisas não estão acontecendo de uma forma, aleluia, que está nos agradando. Às vezes a gente olha e diz assim, Deus me esqueceu. Muita gente pensa isso, Deus me esqueceu, como se Deus fosse, tivesse algum tipo de problema, como se Deus tivesse amnésia. E Deus não tem, Deus não esquece de ninguém, Deus não tem memória fraca, porque tudo está sobre as suas mãos. Muitas das vezes Deus nos permite que a gente passa por algumas situações, primeiro, para a gente poder ter forças para lutar, para a gente ter forças para prosseguir, e segundo, para que o nome de Deus seja glorificado. Se nós tomarmos uma decisão e que o nome de Deus não seja glorificado, então, meu querido, nós estamos tomando decisões erradas, porque o nome de Deus precisa ser glorificado, tem que ser glorificado, aleluia. Então é por isso que Deus nos permite a enfrentar alguns obstáculos, para que a gente tenha sabedoria, para poder passar pelos obstáculos, que a gente venha a ter forças, para poder encarar os obstáculos e vencer a cada um, e para que a gente tenha o discernimento que não foi nós apenas, mas foi o Senhor que nos sustentou. Então, tudo em qualquer ocasião, entregue os teus cuidados nas mãos do Senhor. Independente do que você passa, independente das situações, independente do tamanho, talvez de algum problema, mas entrega os teus cuidados nas mãos do Senhor
e Ele sabe, Ele vai agir de uma maneira que homem nenhum vai poder agir. Se você hoje está vendo este vídeo, é porque Deus está direcionando você a tomar decisões, que talvez você está pensando, o que é que eu vou fazer? Tem coisas, irmãos, que, como eu falei no início, tem coisa que é nós que vamos tomar as decisões. Tem coisa que nós vamos orar ao Senhor, orar, e o Senhor não vai nos responder. O Senhor não vai falar nada, porque o Senhor está querendo que nós tomamos uma atitude. Mas tem coisas que nós, aleluia, precisamos entregar nas mãos do Senhor. Mas eu já entreguei na mão de Deus e até agora ainda não aconteceu. É porque Deus está esperando o processo, Deus está trabalhando primeiro na pessoa, está trabalhando primeiro em nós, para depois Deus fazer algo para nos beneficiar. Então, tudo o que acontece, se Deus permite a demora na tua vida, se Deus permite, aleluia, que você passe por algumas situações, dê graças a Deus, porque você, a gente pode até não saber, mas Deus sabe de tudo, tá? Aleluia. Já imaginou se Deus entregar uma bênção na mão de Deus, de alguma pessoa? Imagina você, alguém está querendo comprar um carro, ele é servo de Deus, ele é fiel, ele é temente ao Senhor em tudo, mas ele está querendo comprar um carro, e ele está pedindo a Deus esse carro, Senhor, eu quero o meu carro, e Deus ainda não deu esse carro para essa pessoa, Deus ainda não abençoou, Deus ainda não, aleluia, entregou a medida para que essa pessoa adquira esse carro, e essa pessoa continua servindo a Deus fielmente, Aí imaginou se Deus já tivesse entregado esse carro na mão dele, o que seria? Muitas das vezes as pessoas, depois que recebe o carro, como estou tirando como exemplo, depois que a pessoa recebe o carro, ele vai na casa do Senhor, ele vai dar testemunho, vai dizer que Deus abençoou, Deus deu para ele, e nisso, ele vai, e depois ele vai se distanciando da casa do Senhor, ele vai se distanciando dos trabalhos da igreja, ele vai se distanciando das coisas que é necessário, porque ele vai dar mais crédito para aquele carro, aí ele vai dizer, eu tenho meu carro, eu vou na praia hoje, no caso domingo, eu vou hoje domingo na praia, aí era para ele vir da praia 5 horas, e dava tempo de se arrumar, de vir para a igreja, adorar o Senhor, mas ele deixa mais um tempo, aleluia, e ele passa a acabar, quando chega da praia, ele já está atrasado, aí ele diz, eu não vou mais hoje, e isso vai se repetindo, um dia na praia, um dia no shopping, um dia em outros lugares, outra cidade, e vai acabando se distanciando da presença de Deus, e quando ele menos imaginar, está mais envolvido com o mundo, está mais envolvido com as coisas mundanas do que com as coisas de Deus, e tem gente, irmãos, que, como eu falei, ele até agradece e depois vai esquecendo, mas tem gente que nem vai lá mais para agradecer, nem lembra, ele vai desfrutar daquilo que o Senhor abençoou ele, e daí tchau, Então é por isso que Deus nos preserva, tá pedindo algo, Deus ainda não abençoou, calma, porque Deus está te preservando de alguma coisa, talvez de um acidente, talvez da inveja de alguém. Deus está tirando aquele processo que ia te atrapalhar, aquele problema que ia te atrapalhar, Deus está tirando do caminho, Deus está limpando, para que eu e você pudéssemos receber a nossa vitória, e nada pode nos atrapalhar, nada. Então é assim que Deus age. Então todas as vezes,
que você pedir algo para Deus, lembre-se, o processo de Deus não é o nosso processo. Aleluia! O agir de Deus não é o nosso agir. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O nosso tempo é um, o tempo de Deus é outro, tá? Então, vai no tempo de Deus. Age no tempo do Senhor. Esquece um pouco o teu tempo, porque, aleluia, no teu tempo você faz aquilo que você imagina, né? Mas se você fazer no tempo de Deus, é aquilo que Deus imagina para você. E Deus sabe de todas as coisas, coisas que nós não sabemos, Deus sabe, tá bom? Deus é contigo.